Eu vou definir agora a projeção de um vetor. Mas vocês devem lembrar do ensino médio de quando eu for, quando a força é um vetor, eu preciso decompor ela no eixo x e no eixo y, aquele fx, fy que aparecia provavelmente no ensino médio. Se não apareceu, vai aparecer na física no semestre que vem. Ou seja, os físicos precisam decompor as forças, projetar elas, digamos assim, no eixo y e no eixo x. E muitas vezes, não sei se vocês lembram, que aparecia um cosseno. O fx é f cosseno θ, o módulo de f cosseno θ. O fy é o módulo de f seno θ. Então, o que a gente vai definir agora é exatamente a projeção de um vetor sobre outro vetor. Então, o que me interessa é esse vetor aqui, ó, OC, chamado de vetor V, tá? Tá pequenininho aqui, mas esse vetor V aqui, não interessa onde ele esteja. E eu vou querer encontrar um outro vetor, que eu vou chamar de projeção, de V sobre U, ou V sobre W, o autor usa W. Ou seja, eu vou projetar o vetor V sobre esse vetor aqui, que eu até vou botar horizontal, para ficar mais fácil a visualização. Então, eu quero encontrar a projeção desse vetor sobre esse aqui, ó. Aí tá o vetor aqui, ó. Observe que se eu diminuo ali o vetor V, a projeção aqui, que tem a setinha aqui em preto no ponto D, diminui. Então, como é que eu encontro esse novo vetor? Como é que eu encontro a projeção de um vetor sobre outro? Então, observem que a projeção de um vetor, né, dado V e W, é um vetor que tem a mesma direção que W aqui, ó. Ele está aponta na mesma direção, porque eu vou cair, é como se fosse a sombra, a projeção é a sombra desse vetor sobre outro vetor. Esse vetor não precisa ser horizontal, ele pode estar inclinado, ó. Ainda assim, a sombra vai estar na direção desse vetor aqui. E a gente quer encontrar um cálculo, digamos assim, para achar a projeção chamada de projeção ortogonal. Por que ortogonal? Porque esse cara aqui, ó, esse D, ele não é algo assim, ó, senão a projeção mudaria. É uma projeção onde o ponto D é 90 graus, é perpendicular. Por isso que é chamado de projeção ortogonal. E aí, em álgebra linear, vocês vão utilizar isso aqui para achar uma base ortonormal. Vocês vão aprender isso na álgebra linear, algo parecido, um processo de ortonormalização de vetores. Achar um conjunto onde os vetores são ortogonais. Então, por exemplo, o vetor, a projeção que eu estou encontrando é ortogonal a esse vetor aqui, o vetor W verdinho pontilhado, porque o ângulo entre os dois é 90 graus. Então, como é que eu encontro a projeção de vetores? Então, só vou botar aqui enunciar, né? Chamada projeção ortogonal. Então, eu vou pegar dois vetores, sejam V e W. Aí, no livro, eu sugiro que vocês deem uma lida no material, até para ele explica mais detalhadamente. A gente não vai ficar aqui escrevendo o livro, né? Mas sejam V e W, a projeção... Eu tenho que tomar cuidado com a ordem, tá? É projeção de V em W ou W em V, ou seja, V sobre W, senão eu acabo errando, tá? A projeção ortogonal de V sobre W, eu não vou demonstrar, porque a gente perderia muito tempo. No livro tem a demonstração, vocês vão ver que ela é um pouquinho chatinha, usa o produto escalar, usa o cosseno do ângulo. É o seguinte, ó. Vou fazer um desenho primeiro. Então, tá aqui o meu vetor V. Deixa eu ver. Vou fazer mais retinho. Aqui está o vetor V. E não importa onde esteja o vetor W, poderia estar aqui, ó. Eu traria o vetor W para cá. E aí eu vou botar o W na horizontal para ficar mais fácil. Vou botar uma régua aqui para ficar decente. Eu vou botar o W na horizontal para ficar mais fácil de visualizar, tá? Não precisaria ser na horizontal. E aí eu vou pegar o W aqui, fazer ele um pouquinho maior. Esse é o W. E aqui tem o ângulo θ. Alguns autores usando cosseno para achar a projeção. E aí, se eu projetar, é como se fosse a sombra do vetor V. Ó, observe que eu falei ali, ó, V sobre W. Então, vai me dar um vetor. Esse vetor em verde que eu vou desenhar aqui, vou usar a régua de novo,
Esse vetor em verde aqui, ó, é a projeção ortogonal. Esse carinha a gente chama de projeção, e aí a gente bota assim, ó, V sobre W. Bota o W embaixo aqui para dizer que tu está achando a projeção de V sobre W. E aí a gente usa a seguinte equação não, uma fórmula, digamos assim, para encontrar a projeção. A projeção de V sobre W, observe que eu consigo achar esse vetor aqui porque eu tenho θ, e θ é o ângulo entre esses dois vetores também, porque a projeção sempre vai apontar na direção de W. Então, se eu conheço, eu usando o cosseno do ângulo, eu consigo chegar na fórmula da projeção, não é difícil não, tá? Mas, eu não quero perder tempo aqui. Ela é simplesmente dado pelo seguinte, o produto escalar de V com W, dividido o W escalar com ele mesmo, só que não vão me fazer o seguinte, se fosse números reais dava certo, tá? Ah, cancela um W de cima com W de baixo. Não, não existe divisão de vetores, tá? E W com W é um número e V escalar com W também é um número. Então eu faço o produto escalar de V com W, faço o produto escalar de W com W, observe que W com W é o que está embaixo, ó. Fica até meio fácil de decorar. W está embaixo, ele vai aqui embaixo dele com ele mesmo. E aí, eu faço... Deixa eu arrumar esse parênteses, ficou horrível. E eu faço esse produto com o W, que é o cara que está embaixo. Então, o V aparece uma única vez aqui, ó. Então, o produto escalar de V sobre W é V escalar com W, dividido para W escalar com W, escalar com W. Então, ou seja, isso aqui vai dar um número, e o número vezes o vetor. Até aqui não precisa ser esse ponto grandão assim de produto escalar. É uma multiplicação, porque isso aqui é um número vezes um vetor. Alguns autores escrevem assim, V escalar com W, só que W com W é o módulo ao quadrado, escalar não, né? Vezes W. É a mesma coisa. Eu prefiro usar da esquerda aqui, que é mais simples. Então, vamos fazer um exemplo. Então, isso é uma fórmula de projeção ortogonal de um vetor sobre outro. Se alguém quiser comentar algo, pode falar. Sejam V, 2, menos 1 e 3, e W, 2 não, 4, né? Menos 1 e 2. E aí, determine a projeção de V sobre W. Poderia achar a projeção de W sobre V? Poderia, tá? Sobre W. Bom, o que vai ser a projeção de V sobre W? A projeção de V sobre W vai ser, só vou botar aqui, né? V escalar com W, W com W, vezes W. Não caiam na besteira de fazer as contas aqui tudo junto, porque aí vocês vão se atrapalhar. Faz separadamente. Então eu faço V escalar com W, V escalar com W vai dar 2 menos 1 e 3, escalar com 4 menos 1 e 2, isso vai dar 8, né? Vou fazer assim, 2 vezes 4, mais menos 1 vezes menos 1, isso é o produto escalar, e mais 3 vezes 2, que dá 15, né? 6 mais 8, 14, 14 mais 1, 15. Então, temos aí o produto escalar dos dois. Agora eu tenho que fazer W com W. O produto escalar de W com W é ele com ele mesmo. Aí tu não perde muito tempo. O produto escalar de um vetor com ele mesmo
é a soma de cada coordenada ao quadrado. Ou seja, 4 vezes 4, 4 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, é o módulo ao quadrado, né? Mais 2 ao quadrado. Isso aí vai dar 21, se eu não me engano. 16 mais 4, 20, mais 1, 21. E aí agora é só substituir. Então, a projeção de V sobre W vai ser 15, né? Sobre 21, desculpem, que é essa divisão aqui. Escalar, né? Multiplicando o número, multiplicando o vetor 4 menos 1, 2. Antônio, eu poderia deixar assim? Poderia. Só que 3 sobre 21, 15 sobre 21 dá para simplificar por 3, né? Dá 5 sétimos. E aí 5 sétimos vezes isso aqui, 5 vezes 4, 20 sobre 7, menos 5 sobre 7, e 5 sobre... E 5 não, aqui é um 2, tá? E 2 vezes 5 dá 10 sobre 7. Então, esse vetor aqui, 10 sobre 7, é a projeção de U com V.